Diagnóstico na fase adulta pra quê? Bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast. Muito bem, a gente está animado para poder conversar um pouco sobre a razão pela qual você vai atrás de um diagnóstico na fase adulta, quando você já passou por já vários momentos na sua vida. E isso é uma questão muito recorrente. As pessoas sempre vêm conversando com a gente sobre isso e perguntando mesmo, vale a pena passar por todo o desafio de fazer um diagnóstico? E a gente está aqui para falar sobre isso para vocês. Enfim, eu acho que é bom de começar de uma maneira mais clara de saber o porquê que você foi atrás do seu diagnóstico primeiramente. E antes de mais nada, gente, já curte, se inscreve aqui no canal e deixem perguntas aqui caso vocês queiram saber, pra gente gravar um podcast falando sobre as dúvidas de vocês. E quem sabe eu trazer até vocês falarem com a gente, quem sabe. O que me fez ir atrás foi primeiramente foi o fato da minha amiga ter falado sobre as características dela, sobre o diagnóstico dela, como eu citei no episódio anterior, mas o que me fez ir a fundo mesmo foi que eu comecei a me entender, pelo simples fato de eu começar a me questionar se eu será que eu sou autista? Será que eu também estou no espectro, não só a Summer? Isso me fez me sentir melhor e me fez me sentir mais entendida. E por que isso fez a diferença para você então? Se você já passou por tudo que você tinha passado, e você começou a meio que se interrogar, pensar as características e tudo, mas o porquê disso? Porque era uma questão mais de se libertar daquilo? Era uma questão que você tinha um peso, que você carregou a sua vida inteira? O que você diria uma razão pela qual você foi atrás? Olha, eu comecei a perceber que muitos dos meus comportamentos que eu era taxada de alguma coisa poderiam ter um nome: autismo. Então, por exemplo, eu tinha seletividade alimentar em algo específico, mas me chamavam de fresca. Ou eu era muito tímida, mas me chamavam de metida, mimada. Eu não chorava por algumas coisas que as pessoas geralmente choram, então eu era uma pessoa de coração de pedra, coração de gelo. E aí eu comecei a ver que muitas coisas que eu era chamada desde a minha infância, adolescência, eu tinha um porquê. Então isso me ajudou, ali já me ajudou, meio que não, com certeza tem um peso enorme das minhas costas, porque eu comecei a entender que o que eu tinha, o que eu agia, a forma que eu pensava, eu penso, é pelo autismo, e não por questão de ser mimada, ou por ser fresca, enjoadinha, metida, etc. Mas você chegava a recebia bullying das pessoas por causa disso? Você acha que você foi uma pessoa, não diria estranha, porque é uma palavra forte, mas você sentia um peixe fora d'água? Eu não cheguei a sofrer bullying no sentido assim de todo mundo excluir, sabe, essa questão assim. Mas, por exemplo, quando eu era pequena, membros da família me chamavam de garota TPM, porque eu era meio explosiva, então se eu não gostava de alguma coisa, eu só soltava, e eu tinha uns 7 anos, lembro até hoje. E com o tempo, conforme as pessoas iam falando essas coisas pra mim, eu fui me fechando mais. Então eu fui cada vez menos demonstrando o que eu sentia. O que significa que hoje em dia eu tenho muita coisa dolorida em mim por ter segurado tanta coisa pra trás. Então, por exemplo, eu sabia que é melhor eu não reclamar de nada, porque senão vão me chamar disso, 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 vão tirar sarro disso, disso, disso. Então fui ficando quietinha, e consequentemente sofrendo um monte, Então, se você pudesse dar um exemplo de uma coisa naquela época, talvez na sua infância, na sua adolescência, que você pode hoje falar assim, concretamente, aquilo era autismo. O que mais me pegou e me pega até hoje, eu acho que é a questão da minha flexibilidade cognitiva. Eu sempre tive muita dificuldade com mudança de planos, dificuldade com normas e regras, então eu sempre tinha que seguir aquilo de uma maneira que se eu mudasse eu ficava muito nervosa. Então, por exemplo, a professora passava uma tarefa e se eu não entregasse do jeito que a professora pediu,
eu ficava extremamente nervosa e, consequentemente, deixava a casa inteira nervosa junto, porque eu falava, não, tem que ser desse jeito, você tá fazendo errado, e as pessoas tentavam me ajudar, meu pai tentava me ajudar, minha mãe tentava ajudar, e eu não conseguia me expressar direito, né, o que eu tava sentindo a ponto deles entenderem. Então isso foi uma coisa que eu sofri muito durante toda a minha vida, e mesmo a gente casado, né, quantas vezes a gente já não discutiu por questões assim, de eu não conseguir lidar com algo que a gente tá mudando, né, então eu gosto dessa questão de previsibilidade, eu gosto de saber o que vai acontecer, o que é pra eu fazer, o que é pra eu falar. Então, olhando isso hoje, né, e agora partindo pra parte adulta mesmo, você teve o teu diagnóstico depois dos 30 anos, mesmo com o diagnóstico, você se sente livre ou você ainda se sente um pouco, tendo o mesmo sentimento de sentir um peixe fora da água? Você acha que o diagnóstico mudou essa concepção tua? Eu ainda me sinto um peixe fora da água às vezes, mas agora eu não me importo mais, porque agora eu entendo o que é, entende? Então, por exemplo, se eu vou num jantar, se eu vou numa festa e eu não tô querendo conversar com as pessoas, eu não vou me forçar a conversar com as pessoas. Antes eu tenho que conversar, eu não posso ficar aqui sentada, eu tenho que ir. E eu acho que conforme as pessoas vão sabendo isso de mim, elas vão me respeitando mais. E eu acho que conforme elas vão me respeitando mais, eu me sinto mais aberta e segura pra ir conversar. Entende? Entendi. Então antes eu meio que tinha que fazer obrigada. E agora, como eu sei que estão me respeitando e me entendendo, eu tenho mais vontade de fazer, de conversar, de trocar experiência e tal. Então, agora, vamos levar para o dia de hoje. Quais são os seus principais... Assim, as pessoas mudam de características durante a vida? Elas vão aprendendo a lidar com algumas dificuldades, às vezes elas podem adquirir, não necessariamente adquirir uma característica, mas às vezes pode ficar mais forte, né? Então, por exemplo, a Summer, quando ela era bem novinha, na época do diagnóstico dela, ela não tinha sensibilidade com luz, ela não tinha sensibilidade com som. Hoje em dia, com 7 aninhos, toda vez que eu ligo o liquidificador, ela tampa o ouvido. É verdade. Ou um sol, não sei se é o sol daqui, que é extremamente forte, mas ela sempre gosta de estar com o óculos de sol dela. Então a gente vai... eu não diria que a gente muda as características ou não. Eu acho que o principal que a gente tem que levar em consideração é que quando a gente recebe o diagnóstico, a gente meio que para de mascarar tanto. Tá, então agora vamos falar sobre o masking, então. Na verdade, que chama mascarar ou tem outro... É um masking, né? Que chama, né? Uhum. Então me fala um pouco mais sobre isso, né? Você tá mascarando, você tá tentando se esconder atrás de uma norma, né, assim, do mundo, mas o que é o masking? O que é essa? É você agir de acordo com o que... Vamos definir de uma forma bem simples. É você agir de acordo com o que esperam de você. E por que as mulheres, as meninas, as mulheres são mais propensas a fazer esse tipo de coisa? Porque as mulheres, elas aprendem a observar e a tentar se encaixar desde muito, muito novinha. Então a gente tem uma habilidade maior para isso. E isso força muito da pessoa ou não? Muito. Por exemplo, quando eu tô fazendo masking, ou quando eu preciso, sei lá, agir de uma forma específica com alguém, ou fazer alguma atividade que não é parte da minha zona de conforto, eu sempre vou chegar em casa extremamente exausta. Minha cabeça explode de tanta dor, às vezes eu só quero ficar quieta. É claro que com as crianças fica um pouco difícil, né? Mas eu preciso daquele meu tempo sozinha pra eu recarregar minhas energias. Só porque você fica passando o dia inteiro, basicamente, sendo uma pessoa que você não é de verdade. É um esforço além. Então, tipo, pra uma pessoa típica, ela vai agir daquela maneira de uma forma natural. Ela não tá se esforçando pra agir daquele jeito. Mas pras pessoas autistas, né, pra quem faz tanto masking assim, exige muita energia, porque a gente não é só, pensei e falei, a gente tem que ficar pensando, mas será que eu falo isso? Não, mas se eu fizer isso, vai falar isso. A gente pensa no que a gente tá pensando, no que o outro deve estar pensando, na reação, na ação, em tudo, então é muito cansativo. Tá, agora vamos pra
parte final mesmo aqui, que é justamente a pergunta que a gente fez, né? Que é o tema desse segundo podcast nosso. Autismo na fase adulta. Por quê? Essa é uma das perguntas que eu sempre recebo no direct, nas caixinhas do Instagram. Justamente por isso, tipo, o que vai mudar? A gente já tá na fase adulta, já passou o que tinha que ter passado. Mas o fato de você poder se entender, o fato de você poder entender o que tá acontecendo com você, por que você pensa de determinada maneira, como você pode explicar isso para as outras pessoas, para a família dessa pessoa, como que vai ser, para as terapias, porque existe terapia para adulto específico em relação ao autismo, existe até terapia ABA, existe TO para adultos, e existe, né, os psicólogos, e é algo que eu sempre posto. Todo mundo nesse mundo deveria fazer terapia, deveria se conhecer mais, deveria se entender mais, se aceitar mais. A gente passa uma vida carregando um fardo, muitas vezes, que não é nosso, ou que não é culpa nossa. Né? A gente é assim e pronto. Então, o que eu consigo ver, tendo descoberto o autismo na Summer desde pequenininha, né, quando ela era pequenininha, e saber como vou poder ajudar ela o resto da minha vida, é algo que me conforta muito. E você saber sobre o teu diagnóstico não necessariamente é importante para você sair contando para todo mundo, né? Porque tem muitas pessoas que pensam, mas eu não quero contar para ninguém, porque será que vão me olhar torto, vão me olhar diferente e tal? Não precisa contar. Né? Se você não quer, não precisa contar, mas você saber, você se entender já é o principal. E eu contei abertamente, né, no Instagram e tudo, nas redes sociais, com o intuito de ajudar, porque eu senti realmente que saiu um peso enorme das minhas costas. Então eu pensei, não, eu preciso começar a falar sobre isso, porque antes eu pensava que autismo era só... tipo, um nível, não um nível específico, mas era só, né, de um específico, né, certas características e tal, e ver que existem tantos autistas adultos não diagnosticados, sofrendo, se questionando, com medo, desenvolvendo depressão, ansiedade, diversas outras condições, me fez ter essa vontade de poder ajudar, né, então eu pensei, não, se eu conseguir ajudar uma pessoa a se sentir bem e aliviada como eu me senti, já vai ter valido a pena. Que bom. Bem, essa aí foi a pergunta final, nossa conversa. Esperamos que tenham gostado. Como a Vale falou antes, as pessoas podem enviar sugestões aqui mesmo no YouTube, colocar perguntas, sugestões para próximas conversas. Esperamos que tenham gostado. Tem mais uma coisa para adicionar, acrescentar? Não, acho que é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma curiosidade, ou que vocês queiram entender um pouco mais de algum assunto assim específico, seja em autismo adulto ou em crianças, né? Porque a gente vive os dois lados, né? Eu adulta e a Summer criança. Fiquem à vontade de mandar as perguntinhas, a gente vai ficar muito feliz em responder. É isso aí, gente. E aproveita para se inscrever no nosso canal. Agradecer muito, deixa aquele like e manda pro teu amigo para que possam também ver esse conteúdo, tá bom? Um abraço e obrigado, até a próxima. Tchau!